CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se. Item errado. Princípio da indisponibilidade do interesse público representa as sujeições administrativas. Princípio da supremacia do interesse público representa as prerrogativas públicas. Conclusão: o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público são distintos. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que estão expressamente previstos na Constituição Federal o princípio da moralidade e o da eficiência. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público. Item errado. É o princípio da impessoalidade que visa garantir a satisfação do interesse, fim público, mais especificamente na sua aplicação do princípio da finalidade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a exigência da transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência. Item errado. A exigência de transparência decorre do princípio da publicidade e não do princípio da eficiência. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a administração deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade. Item errado. Não há hierarquia entre os princípios administrativos. Assim, se houver conflito aparente, deve-se tentar compatibilizar os princípios conflitantes para a melhor solução. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições. Item errado. A publicidade, apesar de ser a regra, pode sofrer exceções relativas à segurança da sociedade e do Estado e à proteção da intimidade. Por exemplo, entre aspas, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também ao princípio da legalidade. Item errado. É possível que um ato seja lícito, porém imoral. Exemplo: um presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual que usa recursos públicos para comprar itens caros para os deputados, imaginando que a compra seja realizada dentro dos parâmetros legais.
Mesmo assim, se trata de uma imoralidade utilizar-se de recursos públicos para ostentar itens caros para os deputados, quando a população não possui um atendimento adequado em segurança pública, por exemplo. Conclusão: os princípios da legalidade e da moralidade são princípios autônomos. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente em detrimento do princípio da legalidade, em caso de incompatibilidade na aplicação de ambos. Item errado, conforme professora Maria de Pietro, a eficiência deve ser buscada dentro dos limites da lei. Não se pode praticar uma ilegalidade sob o argumento de que o ato foi mais eficiente, pois a legalidade é um parâmetro que deve ser respeitado. Não podemos afirmar que a legalidade prevalece sobre a eficiência, porque não há hierarquia nos princípios. Banca CESP, TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes corolários do princípio da impessoalidade. Item correto: impedimento e suspeição buscam assegurar a imparcialidade do julgador. Nesse caso, o julgador deverá retirar-se dos processos administrativos quando estiverem envolvidos parentes ou inimigos pessoais. Conclusão: os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes aplicações do princípio da impessoalidade. CESP 2016. Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato administrativo ilegal, do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário, em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato, praticado de boa-fé. Nessa situação hipotética, a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio administrativo da moralidade. Item errado. A questão apresenta a atuação da autoridade administrativa fundada no princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas frente à evolução do direito. É um princípio com diversas aplicações, exemplo, proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É fundamento da prescrição e da decadência, exemplo, evita a aplicação de sanções administrativas quando se passam vários anos da ocorrência da irregularidade. Observação: moralidade impõe que o administrador público adote a postura ética, honesta e de boa-fé em sua conduta, ou seja, o agente público, além da legalidade, deve respeitar a moralidade administrativa.